Hoje vamos para a Leiria ver o Benfica na primeira meia-final da Taça da Liga e vocês vêm connosco. Bora lá! Bom, e nós vamos arrancar, não é? Vamos a isso, vamos começar a viagem. Também não é assim nada por aí além, de Lisboa até Leiria. É para aí 1h20, 1h30, vai-se fazer bem. Ainda chegamos lá para aí 1 horinha antes do jogo começar. Ainda dá para beber uns copos. Vamos ver se vamos lá alguém. Então vá, bora lá. Vamos embora! Este comboio já não para. Siga. Se não matamos ninguém pelo caminho. E começou. Por acaso, olha mesmo, 5 horinhas em ponto. É uma boa hora para arrancar. Qualquer, tu o que é que vamos fazer a Leiria? Pá, ouvi dizer que há lá relotes e há lá cerveja e obviamente que o objetivo primário e prioritário é esse. Depois, por mais deprimente que isto possa ser, é a maior oportunidade que temos de ver o Benfica este ano a festejar um troféu e um título. E eu acho que se nós dizemos sempre, eu então, que vocês sabem que eu tenho a cena que tinha com a Taça de Portugal e também tenho com a Taça da Liga, que eu acho que todas as competições são para ganhar, eu também preciso de mostrar isso e portanto dar-me ao esforço, digamos assim, de estar disposto a fazer esta viagem e ir lá ver o jogo uma terça-feira. Pronto, porque eu quero que o Benfica chegue à final. E tu, o que é que te leva a fazer esta viagem? Olha, nem sei. Nós já tínhamos falado sobre isso, portanto não é segredo para ninguém. Eu acho que todos os benfiquistas estão um bocado desiludidos com aquilo que se tem passado nesta temporada, portanto é até um bocado estranho agora ir a uma terça-feira, um horário que até é esquisito para quem vem de fora de Leiria, não é? Chegar lá a 7:15 não é propriamente fácil, trânsito em Lisboa, trânsito em Leiria, fazer uma viagem, para quem está lá é confortável, mas já se sabe que para quem vem de fora é sempre pior. E nós tínhamos falado de ir à final se o Benfica lá chegasse, não é? Porque no fim de semana é muito mais fácil. É. Mas como fim de semana não posso, sobrava este, então achei que, não sei, este era um bom jogo para... E eu sinto que isto depois, mediante o que aconteceu lá dentro do relvado, isto pode-me sair pela culatra, mas Se correr mal a gente não vou para desanuviar, percebes? Para dar uma voltinha, Yeah. para sair um bocadinho aqui da rotina. Pá, e vamos ver o Benfica num jogo diferente a eliminar. E depois sabes, para já, apesar de tu seres o miserável responsável pelo Picado Gate, a tua companhia não é má de todo e portanto a disponibilidade de estar 1 hora e tal contigo no carro a conversar não é má de todo. Depois a juntar isso, acho que já temos falado sobre isso, eu acho que sei lá, se o jogo fosse no Estádio da Luz, a vontade não seria tanta, mas isto dos jogos fora tem sempre outra dinâmica, tem sempre outra emoção e parece que a malta está mais entusiasmada na bancada e há mais aquele espírito de apoiar a equipa e é isso que eu também quero rever, até porque ultimamente não temos feito muitas deslocações. Curiosamente, por acaso já nem me lembro quando Qual é que foi a última que nós fizemos? Já lá vai há algum tempo, não, por acaso não. Quer dizer, foi ali o Bessado, no Jamor, mas isso também sim, mas isso mal conta, é. Já lá vai há algum tempo que fizemos a última viagem. E achei que sim, e é o que eu digo, pá, eu não escondo que sou um bocadinho Glory Hunter e estou mesmo esperançado que desta vez o Benfica não nos desiluda e que obviamente hoje cheguemos à final da Taça da Liga e há a perspectiva de uma final vamos ser francos, com o Sporting. E isso obviamente é apelativo, eu tenciono no sábado também ir outra vez a Leiria ver o jogo. Tu isto da Taça da Liga entusiasma-te muito? Não te entusiasma nada? Nada. Nem um bocadinho. Não sei, pá, este formato de Final Four eu não acho piada nenhuma, eu entendo, eu acho que isto é porreiro em modalidades de pavilhão, por exemplo, basquete, até no futsal, no hóquei patins, antigamente não, e agora as finais da Liga Europeia também são disputadas em Final Four. Pá, e acaba por ser, até entendo, acho que isto no futebol não resulta muito bem, isto já foi pior, já se fizeram jogos literalmente tipo com um dia de intervalo, o que era tipo à sexta, ou como é que era? Já não lembro, mas lembras-te, houve uma altura tipo sexta, sábado e domingo. Era qualquer coisa assim, portanto, agora é terça, quarta e descansa-se até sábado, que é a final. Houve uma altura que era tipo literalmente no fim de semana. Eu acho isso um absurdo total, não é? E não sei, este conceito de Final Four, assim é menos mau, com uns dias de intervalo é menos mau.
Mas tu olhas para aquilo que tem sido as finais, estas últimas finais, desde que este formato entrou, pá, eu não me lembro de um estádio cheio. Mesmo quando o Benfica lá teve a jogar aquela meia final com o Porto, em Braga nem sequer estava cheio, portanto o interesse não tem sido assim. E também houve uma final de Sporting Porto, que também não me pareceu que o estádio estivesse cheio. Isso é verdade. Pois, sabes, isto da Taça da Liga, quando surgiu, até fez-me sentido. Esta malta do futebol, às vezes, das ligas e das federações, até pensa um bocado nas coisas. Porquê? Porque foi numa altura, que as pessoas agora já não se lembram, em que o campeonato foi reduzido para 16 equipas e ficou só com 30 jornadas. E eles aí compreenderam que estava a haver muito espaço no calendário sem jogos, e isto foi uma maneira de arranjar mais uma competição em vez das equipas estarem-se a perderem amigáveis. Quer dizer, o Benfica chegou uma altura que até ia ao Dubai, lembras-te de fazer aqueles amigáveis da treta, porque não tinha competições para jogar. E aquele com o Bayern Munique? Yeah. E portanto, esta competição fez sentido nessa altura. E eu acho que continua a fazer sentido, até porque eu acho que isto é que é bonito, quer dizer, justamente quando tu apoias uma equipa de um clube grande, o teu objetivo é ver o clube a ganhar troféus, e quando tu és adepto de um clube pequenino, esta também é uma grande oportunidade de fazeres uma coisa absolutamente memorável. Quer dizer, imagina o Santa Clara e o Boa Vista, o adepto do Santa Clara e o adepto do Boa Vista, hoje é um dia diferente, estou com um jogo de campeonato, quer dizer, para o adepto do Boa Vista e para o adepto do Santa Clara, é o sonho de ver o seu clube numa final, que é uma coisa que acontece. Já tivemos lá o Moreirense, não é? O Moreirense já esteve na final, quer dizer... E não ganharam. E o Moreirense ganhou a final, exatamente, ganhou a Braga, até nos eliminou nas meias finais. E quer dizer, isto são coisas que absolutamente incríveis, a possibilidade desses clubes terem uma final e viverem a experiência de levantar um troféu. Portanto, eu acho que há muita gente que diz que acabava com esta competição. Eu não acabava, eu sinceramente acho que esta competição tem sentido. Agora, vamos ser francos, ela está feita descarada e sem vergonhamente para que sejam os três grandes a ganhar. Quer dizer, isto obviamente está completamente feito. E isto porquê? Porque lá está, porque a partir do momento em que eles passaram a fazer uma Final Four em determinados pontos do país, vamos ser francos, se eles fazem uma Final Four no Algarve e chegam ao Moreirense, vão lá estar meia dúzia de gatos pingados. E portanto, obviamente a organização é um fracasso se os três grandes não estão presentes. Obviamente que o que a Taça da Liga, quem organiza a Taça da Liga, queria que o Porto agora também cá tivesse, e não o Santa Clara, como é óbvio, que vai trazer meia dúzia de adeptos. Mas eu acho que o futebol não devia ser visto desta maneira, e eu acho que devia ser reformulado para não favorecer tanto os três grandes. Obviamente poderá-se falar da questão de um dia quem ganha a Taça da Liga ter acesso a uma competição europeia, o que eu também não concordo. Acho que tem país uma competição europeia, tens que ter um esforço bem maior do que simplesmente ganhar esta competição, se bem que 4, 5 jogos. A Taça de Portugal também dá acesso a uma competição europeia. Mas quer dizer, mas historicamente sempre deu, e apesar de tudo é uma competição mais importante e tens que fazer tipo 7 ou 8 jogos, não é tipo como agora que fizeste 2 jogos e fazes agora mais 2 jogos e já estás numa competição europeia, e vais retirar essa competição europeia quem fica, por exemplo, em quinto lugar no campeonato. Ainda por cima é uma competição que as equipas andam a jogar com os suplentes todos, claro. Portanto, agora aquilo de repente a competição iria valorizar bastante, obviamente a partir do momento em que desse acesso a uma competição europeia, as equipas iam ver logo de maneira diferente, mas eu não fazia isso. Agora, eu achei que é uma competição que tem o seu espaço, devia ser melhor tratado, devia ser tratado de forma mais justa e equitativa para todos os clubes. Acho que tem o espaço que tem, também nunca vai crescer muito mais do que isto, porque a Taça da Liga vai ser sempre a terceira competição, da mesma maneira que a Taça de Portugal nunca vai ser mais importante que o campeonato, portanto não vale a pena estar com a ideia. Sabes que isto parece-me um bocado a guerra que nós vemos hoje entre a FIFA e a UEFA, que andam a disputar agora isto é tudo uma questão de dinheiro, não é? Hoje em dia. E portanto a UEFA inventou a Liga das Nações, e portanto hoje em dia tem competições de clubes europeus de 2 em 2 anos, tem o Campeonato Europeu e a Liga das Nações no intervalo, e a FIFA, para se vingar, agora fala em meter o Mundial de 2 em 2 anos também. E portanto isto é tudo uma guerra, entre federações e entre instituições, mas é tudo basicamente, estamos a falar de dinheiro, e a Liga também cria uma competição. A taça é da Federação e a Liga também criou uma, e então criou a Taça da Liga. Eu não sou necessariamente contra a Taça da Liga, mas eu acho que as coisas têm que ser feitas com a cabeça, e não me parece que tenha sido o caso. Não só temos visto alguns casos mesmo estranhos, de equipas que
Pá, aparecem-te com os suplentes, jogos que não interessam ao menino Jesus, sem público, com horários estranhíssimos. Claro. Mesmo já vimos derbys e clássicos com muito pouca gente nas bancadas, portanto já se percebeu que é uma competição que não só tem grande interesse desportivo, mas as pessoas não... Pá, não sei, não aderiram, porque continua a ser o Benfica, o Sporting, o Porto e todos os clubes, portanto... Mas parece que toda a gente sabe que ninguém leva isto muito a sério, percebes? Pois. E é mais uma vez, é uma competição feita mesmo só acho que é só pensar no dinheiro, sinceramente. E depois isso nota-se nos resultados, não é? Claro. Toda esta lógica da Final Four, isso estavas a dizer que é desenhada para ter sempre os grandes nas finais, que é para maximizar as audiências e lucro. Quer dizer, é um bocadinho... Sim, mais claro. do mesmo, não é? Sim, mais claro, do mesmo. claro. Tinham aqui a oportunidade de fazer uma coisa interessante, Pois num sim. formato competitivo diferente, e não acabam por... E depois Na verdade é diferente, eu estou-me a queixar, mas... Sim, mas repara, e depois é uma competição que está muito azeiteira, quer dizer, aquela porcaria de dizer que é o campeão de inverno, e quer dizer, aquilo é um show-off, e muitas vezes nós sentimos que os adeptos até são ali, por causa que às vezes são uns convidados indesejados, quer dizer, e era o que tu estavas a dizer, quer dizer, há aqui horários completamente absurdos de jogos de quase a meio da tarde, quer dizer, obviamente não tem em consideração nada pelos adeptos. Portanto, é o que eu digo, não é uma competição que eu acabasse, porque eu acho que vale a pena ter troféus para conquistar. Eu guardo com boas recordações e carinho todas as taças de liga que o Benfica ganhou. Chateia-me que o Benfica não tenha parado de ganhar desde 2016, quando tinham quase uma hegemonia total sobre esta competição. Já temos quantas? 4? 7. Temos 7 taças. 7 taças de liga. Nós ganhamos, lembras-te, ganhamos 4 seguidas, desde o que é Flores e depois os Jesus ganham 3. Qual é a diferença em termos de títulos oficiais de nós para o Porto? De todas as competições? Sim. Pá, não sei. Eu sei que houve uma altura que o Porto nos ultrapassou, depois nós passámos outra vez para cima e eu acho que agora a coisa está mais ou menos... Portanto, se não fosse isto, se calhar estávamos atrás. Possivelmente. O Porto não tem nenhuma, não é? Não, sim, possivelmente. Mas sabes que eu nunca dei muita relevância a isso, porque isso estás a dar a O mesma Porto tem as supertaças importância... e nós temos a taça da Liga. E quer dizer, estás a dar a mesma importância a uma taça dos campeões europeus do que uma supertaça, quer dizer, acho que não vale a pena ir muito por aí. Acho que, pronto, tem algum interesse quantas taças tem cada uma, mas e depois onde é que paras? Quer dizer, vais incluir os campeonatos de Portugal, vais incluir os campeonatos de Lisboa, quer dizer, depois eu acho que não é muito relevante por aí. Agora, é uma competição que é gira de se ganhar, quer dizer, dizem-me assim, claro que quando o Benfica com o Kike Flores só ganhou a Taça da Liga, ou com o Jesus aqueles anos em que também só ganhamos a Taça da Liga, eu considero que foi uma temporada boa. Não foi, claro que não foi, não salva a temporada, mas o problema teve nas outras competições, não teve no facto do Benfica ganhar a Taça da Liga, quer dizer, tivemos já grandes recordações de finais, no Algarve dar 3-0 ao Porto. Sim, olha, por falar nisso, deixa lá ver se conseguimos recordar, e se a malta aqui também, só para não estarmos a falar mal da Taça da Liga, se não parecemos só que dizemos mal tudo. Temos 8 finais, nós perdemos uma já, não foi? Não, sempre lá fomos, ganhamos sempre. Foi? Temos sempre. Não, perdemos foi meias finais. Meias finais, Pois, exatamente. Então, ganhámos, a primeira foi ao Setúbal, não foi? Não, com o Sporting, do Kike. Foi aquela do Pedro Silva? Da medalha atirada com... Então qual é que foi a segunda? Foste a esse jogo? Não, eu ainda não vi nenhuma final da Taça da Liga ao vivo. Se for no sábado é a primeira. A segunda foi do Jesus, com o Porto, o 3-0 no Algarve. Essa foi logo a segunda, Essa dois jogos no Algarve. Damos 4-1 ao Sporting nas meias finais e depois damos... Eu fui a esse jogo. E esse em Alva também estava. Olha, esse foi das melhores memórias que eu tenho, certamente, da Taça da Liga. Foi 2009-2010, aquela equipa estrondosa do Benfica. Pá, quando a meia João hora... Pereira expulso na primeira parte. Quando a meia hora do fim já estamos a dar 3-1 e de repente vai entrar Aimar, Saviola e o Cardoso. Quase que deu pena. Quase que deu pena. É do caraças. E depois na final foi um espetáculo do caraças com aquele 3-0 ao Porto. E depois na temporada seguinte, em 10-11, lembras com quem é que jogámos a final? Espera, isso já foi em Coimbra, não foi? Exatamente. Jogámos uma com o Passos Ferreira, hoje é Vicente, é essa, com o Passos Ferreira. No Sporting, nas meias finais, elemento do Sporting na Luz com o gol do Ravi Garcia no último minuto. 2-1. 2-1, tu não me lembro nada disso. Mas lembras-te o gol do Ravi Garcia mesmo no último minuto? Foi uma carambola, não foi? Foi tipo num livro, um canto. Sim, foi o canto, uma coisa assim, um canto esquisita. E
depois na final ganhamos Nem 2. fizemos um grande jogo, a expectativa era que eu acho que o Benfica tinha jogado pouco tempo com eles antes. Que ganhamos em Umas Alvalade semanas, 2-0. sim, e a expectativa é que o Benfica fosse ganhar fácil. Sim, o Sporting e não foi. completamente esfrangalhado E não foi. e o Sporting não teve a ganhar, 1-0 com o gol do Postiga e nós depois só viramos no último minuto. E foi esse jogo, Mas a equipa aí já estava muito em queda fisicamente, estava-se. foi aquele ano do Witzel, certo? Não, é o ano do Vilas Boas, que ele já se aproximava o descalabro. Qual era o equipamento? Se calhar vou mais por aí. Era aquele que tinha umas riscas assim, diagonais nas costas. Não, isso é na seguinte. É a 10-11, é aquela do ano E uma do bola, Vilas não é? Boas. E uma bola branca. Sim, exatamente, Já uma sei. cena branca. E curiosamente o Benfica, quando ganha esse jogo ao Sporting por 2-1, faz 18 vitórias consecutivas, que foi uma coisa inacreditável, só que depois a partir daí o Benfica entrou no descalabro, que se viu. Mas ainda ganhamos a final, 2-1 ao Passos de Ferreira. E depois no ano seguinte ganhamos a quarta consecutiva, que é o Gil Vicente? o Gil Vicente, é. Também em Mas- Coimbra. Também em Coimbra. Nas meias Isso foi, finais. isso foi um jogo de merda também. Isso foi muito fraco, é. Nas meias finais ganhamos o Porto, 3-2, com o Mini Pereira até marcou um gol. Sim, E o Cardoso. Pérez e o Cardoso e os gajos É o o Manga Cardoso. lá marcou um deles. Yeah. E o Cardoso marca 2 golos. O Cardoso marca um grande gol Grande tipo, gol, na segunda yeah. parte, a bola Exatamente. vai sair assim rasteira Yeah, junto ao yeah. poste e o gajo depois atira-se para a relva e faz assim aquela cena. Brutal. Aí isso é que foi o ano dos tais riscos de É, diagonais. exatamente, Estava a confundir. Pronto, depois na final ganhamos E o 2-1 Porto vai à ao Luz Gil jogar com uma Vicente. equipa, não era B, mas com muitas segundas linhas e mesmo assim fez-nos a vida negra. Pois Portanto, o fez. Benfica estava mesmo na merda. Depois fez. Isso, Eles tinham esse jogo ascendente foi para psicológico, aí, ainda tem. esse jogo foi para aí 15 dias depois daquele do Michael, o fora de jogo. Portanto, os gajos tinham acabado de ir lá ganhar recentemente. Depois, na época seguinte, fomos eliminados nas meias finais pelo Braga e em 13-14 voltamos a ganhar, no ano do triplete. Ao Recordas? Marítimo? Não? Espera aí, triplete? 13-14 foi. Foi. Portanto, ganhámos ao Porto lá, Exatamente, nos penaltis, brutal. depois ganhamos a final. A final da taça foi contra o Rio Ave. Não. Yeah. Contra o Rio Ave, ganhámos sim. 1-0. E a final da Taça Liga também foi contra o... Foi contra o Rio Ave também. Yeah. Essa eu fui, em Leiria. Estavas lá? Foi em Leiria. Essa foi essa final? Foi em Leiria. Foi Foi em Leiria. Eu fui, essa eu fui. Foi em Leiria, 3-0. Então pronto, já foi uma final. Ganhámos 2-0. Golos Também não foi um do- grande jogo. Não, golos do Rodrigo e do Luizão. Yeah. Foi assim um jogo muito equilibrado, não foi assim propriamente um grande espetáculo, mas era a quarta, não, era depois de 4 seguidas, tínhamos perdido 12-13, ganhávamos agora em 13-14 a quinta taça e a sexta, 14-15. 14-15, eu vou lá pelos equipamentos. Espera aí. Era aquela do... 14-15, era aquela que tinha assim uma cruz. Tinha a cruz, Sim. yeah. Então esse foi o Marítimo. Exatamente. Em Coimbra 6-2, ou o que é que foi? Não. 4-2? Não, 2-1, ganhamos 2-1. Então, peraí. Então o Marítimo, ganhámos outra vez ao Marítimo. 6-2. Foi a outra a seguir. Não te lembras da final de 14-15? Não. Ganhamos 2-1, golos do Rei Jonas, depois o Marítimo empata, o Marítimo tinha o Marega e o Danilo, e depois já perto do fim é o Ola John. Ai, eu não me lembro Não nada. tens? Aí a 10 minutos do fim o Ola John faz o 2-1. Não me lembro nada disso, é impressionante. Engraçado. Nas meias finais tínhamos eliminado a Vitória de Setúbal por 3-0. Pô, essa foi boa, essa taça de Liga foi boa. É, não, foi bem fácil. Mas de repara, ganhar. eu lembro-me do Sporting, a primeira final da Taça Liga foi com o Sporting e com o Setúbal ganhou. Yeah. E começamos a olhar para trás e vemos que, apesar do formato ser um bocadinho feito à medida, porque os grandes estavam todos nesses cada um no seu anos- grupinho, portanto Sim, tudo a ver mas se... olha que nesses anos ainda não era assim tanto. Não, mas era para se encontrar nas meias Sim, finais, claro, para haver claro. jogos a eliminar Sim, claro. e portanto a puxar por isso, mesmo assim Sim, mas os repara, outros por clubes exemplo, chegavam à final. Nesse ano Agora já não acontece. só não aconteceu porque, por exemplo, o Marítimo ganhou o Porto na Madeira, percebes? Porque aquilo estava feito para chegar ao Benfica e ao Porto à final. Tem sido quase sempre Final Four com o Braga, o Benfica, o Sporting e o Porto. Pronto, e depois só para terminar em 15-16 ganhamos nas meias finais 2-1 ao Braga, que eu recordo-me sempre que eu estava no pavilhão Atlético a ver os miúdos e estava a ouvir o relato do jogo. Mas eu não podia faltar ao concerto dos miúdos, não é? E na final aquele 6-2 incrível ao Marítimo, isso realmente é uma final Não, esse foi um absolutamente fantástico. grande jogo, mas também foi daqueles jogos um bocado esquisitos que pareciam que as bolas entravam todas. Era, o Benfica nem Foi fez com assim cada um gol. grande Pois não, jogo. pois não. É, Mas a nossa dinâmica de vitória era de tal maneira, os jogadores estavam tão confiantes. yeah. E depois isso é uma coisa Tínhamos muito acabado de ser interessante. tricampeões com o Rui Vitória. Isso é uma coisa muito interessante que é quando tu te ganhas, quando crias o hábito de ganhar, isso influencia não só os jogadores da tua equipa, que estão confiantes, mas influencia também os outros negativamente, Sem porque dúvida.
as equipas sentem-se condicionadas, tipo, "Ih, vamos já contra estes gajos, é difícil." E Pois, parece que não entram derrotadas, mas entram condicionadas, assim, mais nervosas, bem. E quando tu sentes o adversário ferido, como se calhar o Boa Vista sabe que hoje o Benfica está, e se calhar até chegamos ao ridículo, o próprio Boa Vista, não é o caso, que acho que eles agora competiam, têm recuperado, têm feito alguns pontos, a milha de alguns pontos, não está a fazer um campeonato nada extraordinário. Nós vemos o Aroca, que está numa situação dificílima, que teve uma semana de treinos horrível, que já aquilo não tem ponta para onde se lhe pega, mas como sente que o Benfica, apesar de ser muito superior, está mal, tu vês os jogadores do Aroca a atirarem-se para cima de nós. E para os próprios jogadores do Benfica depois duvidam das suas próprias capacidades e começam, mesmo durante o jogo, a pensar: será que isto vai correr mal? Que isto vai outra vez correr mal? E é evidente, a parte psicológica tem muita influência nisso. É engraçado como estas coisas funcionam. Isto, quando tu estás na moto de cima, parece que as bolas batem no cu e entram todas. Pá, nós estamos numa fase em que o Darwin falha 2 golos na pequena área e sem guarda-redes na baliza. Sim, claro. Ou em casa, naquele que ganhámos 2-0 contra o Passos Ferreira. Sim. E agora em Aroca também falha um. Sim, claro, a equipa está nos graus negativos da confiança. Pá, mas depois é tal coisa, quer dizer, nas primeiras 9 edições ganhamos 7 vezes e depois a partir daí já ganhámos muito, deixa lá. Não, mas é deixa lá, infelizmente... perdemos uma, deixa lá. É isso. Perdemos 2, deixa lá, já ganhamos 7, continuamos a ser os maiores. 3, 4, 5, 6, olha, agora já não. Mas é a taça da carica, é a taça da cerveja e não sei o quê. Até ainda agora o nosso treinador disse que é uma coisa que me chateia profundamente, que é ele dizer: isto não salva a época. Epá, eu sei que não salva a época, mas isso é a atitude errada para saber. É logo a mentalidade errada. Os jogadores ouvem isto, então os jogadores também dizem: então isto não é questão de vida ou de morte. Aqui ainda por cima não há. O Benfica diga sempre que é jogo de vida ou de morte. Aqui ainda por cima não há necessidade nenhuma de rodar equipas e isso não vai acontecer, portanto não há um calendário apertado nesta altura. O Benfica tem que ir com tudo, não é dizer tal, quer dizer, é como foi quando foi a Supertaça também com o Porto agora o ano passado, os jogadores a dizer: isto não é a competição mais importante, e os gajos do Porto a dizer: claro que isto é para ganhar. Claro. Não pode ser, não se pode ter essa atitude. Agora, o Fábio Nelson de Veríssimo tem toda a razão quando diz que isto não salva a época. A Taça da Liga não salva a época, ainda há bocado tu disseste e faz sentido. Mas o problema é a mentalidade, a maneira como tu abordas este jogo. A mentalidade tem que ser: o próximo jogo é sempre para ganhar. Neste caso é com o Boa Vista e é para a Taça da Liga. Podia ser com o jogo do Ajax, podia ser contra o Sporting, podia ser contra o Porto, podia ser para o campeonato. Neste caso é para a Taça da Liga, então é para ganhar. Claro. Ou seja, irrita-me que antes da conquista digam isto não é salva a época, da mesma Parece maneira. Logo a desvalorizar a coisa. Exatamente, da mesma maneira que me irritava se o Benfica levanta a taça e o Veríssimo viesse dizer isto salvou a época. Sim. Percebes? É duas coisas diferentes. Agora, primeiro ganhamos e depois dizemos: mas isto não é suficiente. E esta competição até pode ser bastante interessante para dar aqui um salto anímico. O clube todo ganhava muito. Mas já porque assim, provavelmente para ganhares, provavelmente vais ter que ganhar um derby ao Sporting, que também é uma coisa que já nos faz falta, voltar a ganhar um dos nossos rivais. E obviamente isto fazia maravilhas ao clube também até para desanuviar um bocado o ambiente e dar uma alegria aos adeptos e aos jogadores. E até para o próprio Veríssimo, dava-lhe aqui uma almofada de tempo e de confiança, não é? Porque ele também está, por ser honesto, o Nelson Fábio Veríssimo também está muito pressionado. Porque o Benfica não é um clube que pode esperar 6 meses a levar na pá, daqui a 6 meses a gente fala. Claro. E ele próprio está numa entrevista de emprego para ver se consegue agarrar o próximo. Portanto, nesse sentido estou um bocadinho descansado em relação ao Nelson, porque eu acho que acima de todos ele tem interesse em querer ganhar. Tem que ir com tudo. Sabes que eu recordo-me sempre, eu sou um grande fã apesar de a Inglaterra gostar, o clube que eu gosto é do Liverpool, sempre fui um enorme fã do Alex Ferguson. Acho que é uma história absolutamente incrível o que ele fez no Manchester. E eu lembro sempre há um documentário sobre a história do Manchester United que eu recomendo, se procurarem na Amazon, é um DVD oficial sobre a história do Manchester United. E ele fala sobre quando ele chegou, ele só conseguiu ganhar basicamente ao 4º ano. Estes primeiros 3 temporadas dele no Manchester United foram bastante difíceis e ele chega à final da Taça de Inglaterra em 90, ele tinha entrado em 86, e ele tinha noção que basicamente se tivesse perdido aquela final tinha sido despedido e a história hoje era completamente diferente. E o que ele disse na altura foi que os jogadores ganharam aquela final e ele pensou, respirou de alívio: ok, à conta disto eu não vou ser despedido, mas que ele notou logo que houve uma mudança de chip.
Ou seja, que ele naqueles 3 anos, ele estava ali com jogadores que não tinham aquela fome de vitória, que ele teve a tentar criar-lhes instigar-lhes essa mentalidade daquela fome de títulos, e que os jogadores, por mais que ele quisesse, não tinham, que a partir do momento em que aqueles jogadores ganharam o primeiro título, aquilo fez um clique. Porque os jogadores ganham gosto àquilo, e tu reparas que é verdade, nos anos do Tetra, tu percebes que os jogadores do Benfica já tinham gosto dos títulos, e no balneário ter lá, deles apontarem para quantas taças têm cada um, percebes estas coisas? Isto é uma dinâmica. A dinâmica de vitórias dá confiança. E obviamente esta taça da Liga não resolve tudo, mas ajudava os jogadores voltarem a apanhar aquele gostinho dos títulos. E até porque o que há uns anos era quase uma exceção, que era de haver jogadores do plantel do Benfica sem títulos. Hoje em dia já não é bem assim. Há muitos que ainda não tiveram essa experiência. Nem no Benfica nem lá nenhum. E isso obviamente é muito importante, eles vivenciarem. É um momento de glória, é um momento de história, é sempre super agradável ver é para isso que a gente também faz estes quilómetros todos e anda atrás da equipa, não é? E obviamente nós dizemos, e sem dúvida, que se o Benfica for para as distritais, nós vamos com o Benfica para as distritais. Mas quer dizer, nós sabemos que a responsabilidade do Benfica é ter glória, é para isso que tem que ser, é essa a sua gente. E obviamente ver um capitão do Benfica a levantar um troféu é fantástico. Claro que a gente quer o do campeonato, tudo bem, mas a taça da Liga também é para ganhar. Mas olha lá, estavas aí a falar do Alex Ferguson, e demorou 4 anos a ganhar em Manchester, e depois foi o que se viu, não é? Provavelmente o treinador, manager, eles não são treinadores, é mais uma lógica de manager, é um bocadinho mais ampla, e depois foi o que foi. E o Manchester United, estamos a falar do maior clube inglês, um dos maiores clubes do mundo, atenção. O segundo maior clube inglês, que o maior clube inglês é o Liverpool. Isso é porque tu gostas, mas o maior clube inglês é o Manchester United. Em termos de adeptos Em termos de adeptos Sim, mas em termos de história, de mística e de títulos também, mas em termos de adeptos, Manchester United mas pronto, não vamos fazer isto. Exatamente. Manchester FM. Exato. E a pergunta é se isso algum dia pode acontecer no Benfica, não é? Nós darmos 4 épocas para um treinador. Não, claro que não. Mesmo em Inglaterra isso hoje em dia já não acontece. Nenhum treinador fica em Inglaterra 4 anos sem ganhar o título. Vamos esquecer que são 4, mas 2. No Benfica, muito dificilmente. Não acredito. Acho que... Ou então tem que ser alguém que pegasse no Benfica esfrangalhado e tu notasses óbvias melhorias e a equipa a ser muito consistente, mas por alguns azares a perder nas finais. Mas acho que muito dificilmente um treinador do Benfica tem 2 anos sem ser campeão. Mesmo, eu até arrisco a dizer uma coisa, acho que historicamente eu não sei se algum treinador do Benfica sobrevive não sendo campeão no primeiro ano. Graham Souness? Não, eu digo sobreviver no sentido de, normalmente os treinadores do Benfica, quando não são campeões no primeiro ano, são despedidos no segundo ano, depois nem chegam ao final do segundo ano. Nem têm sucesso no segundo ano. Agora com o Vieira, deixa-me lá pensar. Não tens. Camacho? Não ficou 2 anos seguidos? Sim, mas o Camacho chegou a meio da segunda temporada, mas não sei se... Estás a alarvar Não, pronto, o Camacho... O Graham Souness também entrou a meio da primeira e depois foi despedido a meio da segunda. Eu acho que, regra geral, os treinadores do Benfica ou têm um impacto inicial positivo, e por exemplo o Camacho... Fernando Santos, foi despedido logo no início da segunda. Eles têm que ter logo um impacto inicial ali importante, senão não conseguem, não há espaço, nem tempo, nem paciência. O Tony dizia, da última vez que foi despedido, que as pessoas não têm tempo para dar tempo no Benfica, não há... Mas é assim, mas isso não é propriamente uma coisa nova. Sempre foi assim? Sempre foi assim. Claro. Se pensarmos nos anos 60, 70, 80 e até antes disso, o Benfica trocava muitas vezes treinador. E mesmo treinadores bicampeões europeus também saltavam fora. Era, só que lá está, historicamente no Benfica, treinadores novos eram sempre campeões no primeiro ano e não avançavam para o segundo ano sem serem campeões. Não houve um treinador, agora não me lembro, mas acho, tenho assim memória, que ganhou tudo, mas a equipa não jogava muito bem, não era o Mortimer? Sim. A equipa não jogava muito bem e foi despedida mesmo? Sim. Sim, em 86 e 87 o Benfica faz a dobradinha e o Mortimer é despedido, tinha contrato por mais um ano, só que pronto, o futebol era muito raquítico e eram outros tempos, a exigência era inacreditável e os adeptos não gostavam do futebol da equipa e a dobradinha saiu um bocado sem ninguém, porque é o ano em que o Porto é campeão europeu e na altura achou-se que era o Porto que ia ser campeão. O Benfica
A Europa não era algo que se fazia, a Europa era grande parte do objetivo do ano. E nesses 2 anos que o Mortimer treinou o Benfica nos anos 80, o Benfica foi eliminado muito cedo das competições europeias, por oposto a um Porto campeão europeu, e portanto os adeptos do Benfica não gostaram disso. Felizmente, pouco tempo depois aparece o Eriksen. Quem é que substituiu o Mortimer? Não foi o Eriksen? Não, foi o Epskov Dal, que é um dinamarquês que dizia-se que era o novo Eriksen, e depois foi um flop no caraças, dizia o Tony que pega, e depois o Tony leva até o Benfica à final de 88 e ganha o campeonato em 89 e depois regressa ao Eriksen. Com o Tony a aceitar voltar para adjunto. Pá, pois, eu concordo, eu acho que, eu digo infelizmente, porque pá, eu sendo benfiquista, e a malta que nos acompanha também acho que partilha um bocadinho deste sentimento, é um bocadinho estranho dizer que não me importava de ficar 2 anos sem ganhar, ou 3 épocas sem ganhar, em nome de algo mais. Agora há aqui um grande problema, não é? Ou seja, para esperar por um projeto, esperar por jogadores. Há aqui um grande problema hoje em dia que não acontecia antes, que é, tu tens um João Félix, tens um Ruben Dias, passado 6 meses anda tudo atrás deles a abanar 60 milhões de euros e eles vão à vida deles. Portanto, tu não vais ter projeto nenhum. Não vais ter projeto nenhum. Então tu arriscas-te a estar num ciclo constante de projeto em que não limpas nada porque estás constantemente a formar jogadores e a perder jogadores, formar jogadores e a perder jogadores. E depois repara, tu para dares 2 anos a um treinador, pelo menos eu acho que tens que estar muito seguro e tens que ver uma constante evolução, tu tens que sentir que isto está aí para melhor e tens que estar muito seguro das capacidades desse treinador, que é o que eu neste momento, por exemplo, não sinto em relação ao Nelson Veríssimo. E obviamente... Achas que ele não é... Epá, não é... Achas que, vamos imaginar este cenário, é ganhar a Taça da Liga, sim, e até saca um segundo lugar. Pá, é assim, objetivamente, para ele conseguir isso, é porque houve melhorias em relação ao que ele pegou. E eu percebo, pela lógica, fazia sentido dar-lhe então o bilhete para a próxima temporada. Agora, eu estou disposto a dar aqui uma margem, acho que ele agora, o Rui Costa decidiu que não se vai buscar um treinador lá fora, que é o Veríssimo. Obviamente não é agora, passado 3 jogos, que eu digo despeçam-me já o Veríssimo. O que eu digo é, eu não acredito na sua grande capacidade enquanto treinador. Eu acho que é uma pessoa que é muito cinzenta, é muito sem carisma. Não é que isso seja fundamental para ser um grande treinador, mas regra geral, os grandes treinadores são grandes personagens, é aquilo como os ingleses dizem, o larger than life. Eu acho que não tens grandes exemplos de treinadores sisudos e que sejam grandes treinadores, porque eu acho que a parte de ser treinador não é só questão tática, é a maneira como falas para os teus jogadores. Eu acho que eu não consigo ver o Veríssimo inspirar aquela mão. Percebes, a fazer aquela conversa de balneário, a arrastar, e a não sei que ele lá dentro seja muito diferente do que mostra cá para fora, percebes? Mas vês uma pessoa tão é introvertido, percebes? Não é que seja bom ou seja mau, é o perfil dele. E depois, é assim, tudo bem que ele estava a fazer um bom trabalho na equipa B, porque a equipa B estava no primeiro lugar, mas olhando para a experiência dele, na primeira passagem no Benfica, digamos assim, pelo que se tem visto nestes jogos, ainda não me deu qualquer tipo de sinal de evolução, de capacidade, percebes? Ou seja, eu vejo boas intenções do treinador em termos de ideias, eu acho que ele já identificou um dos problemas e está a tentar resolvê-los, mas eu não vejo diferença nenhuma em termos de atitude, e isso normalmente é a primeira coisa que até que se vê quando chega um novo treinador, que a equipa tem ali uma reação que dura um mês e meio, depois aquilo, normalmente o que acontece é que volta tudo ao mesmo, porque os problemas não se resolvem assim. Mas eu nem isso vejo, mas eu também não estou convencido, honra seja feita ao Nelson de Fábio Veríssimo, não estou convencido que outro treinador qualquer, fosse ele quem fosse, conseguisse fazer alguma coisa desta equipa neste momento. Parece-me que se trata de jogadores absolutamente resignados, um plantel enormíssimo, temos quase 30 jogadores, muita gente insatisfeita ou porque não joga, ou porque simplesmente está numa fase em que só se preocupa com o salário, porque já não, em termos de objetivos de carreira, já não tem grande coisa a fazer. O Benfica é um clube que não exige grande coisa aos jogadores no que diz respeito a ganhar títulos e a jogar bem e a ser competitivo, portanto ganhas, não ganhas, pronto, olha, ganhamos a próxima. Até eles não folgas extra. Pois, isso eu compreendo. Portanto, eu acho que era preciso haver aqui
Mas Um vindo, grande milagre para aparecer aqui um homem que chegasse a este balneário, colasse aqueles cacos todos e de repente temos uma equipa de futebol. Porque nós temos jogadores, a equipa é que não sim, temos. claro. Mas repara, mas lá está, por isso é que eu acho que a única maneira de conseguires isso era com uma terapia de choque, é com um choque elétrico. E tu não consegues um choque elétrico com o treinador da equipa B. Percebes? Conseguires um choque elétrico com o treinador de Não fora. tem peso no balneário. Pois não, Não claro, assusta, claro, não assusta os jogadores claro. ao ponto de. Também parece-me que há lá muitos que neste momento não estão muito preocupados com o lugar no Benfica. Se calhar são mais a pensar no que é que vão fazer já na próxima época. Pois. Sim, claro. Percebes? Sim. E portanto não há aquele medo de perder o lugar que te faz uma coisa? ringir. Eu não teria estava a pensar nisto. Tu já reparaste quando o Benfica foi ver a campeão com o Lages, tu tinhas dois jogadores estratosféricos, um Rubem Dias na defesa e um João Félix no ataque. Mas a restante equipa que foi campeã foi isto: Vlaco Dimos, Grimaldo, Ferro, André Almeida, Rafa, Samaris, Gabriel, Pizzi e Seferovic. Esta equipa foi campeã nacional. E que campeã nacional? Sim, mas isso foi uma anomalia estatística e tudo. Mas é mais a alguma coisa. prova, ponto 1, eles também não são assim tão maus, e ponto 2, motivados, as coisas ficam diferentes. E tu, aos jogadores que eu te disse, agora acrescentas os Darwins e os Otamendes Mas no final da e época o já se Mário, o notou Weigl. que a equipa que estava a desconfiar um bocadinho dela. O Benfica houve uma fase que dava 10 ao Nacional e era tudo varrida 4 e 5, foi absolutamente incrível, mas os últimos 4 e 5 jogos foram de sofrimento puro. Mas não pode ter sido sofrimento por causa da luta pelo título. O Por causa Benfica é do sempre título, campeão com sofrimento. Sim, mas em termos exibicionais também, e depois Sim, ou seja, eu vou utilizar uma expressão, eu acho que se passou um bocado com o Lages. está a fazer. Eu vou utilizar uma expressão que é um bocadinho feia, mas foi decisão do Mijo. Quer dizer, aquele foi o entusiasmo dos jogadores com o treinador, do treinador com os jogadores. Eu acho que aquilo não era muito consistente a médio e longo prazo. Eu acho que o Lages até é bom treinador e está a provar isso em Inglaterra, mas não estava preparado para pegar naquilo. E eu acho que na época seguinte ele cometeu os erros de impreparação e de maturidade que ainda tinha para o cargo. Da mesma maneira que os jogadores depois revelaram todos os defeitos que tinham, afinal, depois de passar esse período de magia, defeitos que tinham de qualidade técnica e tática e também de problemas de balneário, que eu acho que me parece óbvio. Eu vejo, eu hoje em dia, eu já não vou ao Twitter para aí há uma semana e meia, portanto não sei, não é da atualidade, mas antes disso falava-se muito, somente estas coisas acontecem quando o Wolves faz assim uma boa figura, ganha em Manchester e por aí fora, fala sempre do Laje, o Laje é que era, fizemos muito mal em despedir o Laje, eu acho que as pessoas se esqueceram um bocadinho, estamos naquela fase em que já nos esquecemos do mal e só nos lembramos do bom. Sabes que o Laje tem tendência a tornar-se o novo Tony? Lembras-te do Vietnã, da cena do Tony? É aquele do o último que foi campeão. Exatamente. Eu, com muita pena minha, na altura achei que o Bruno Lage ia ser o treinador do Benfica por muitos e bons anos, benfiquista, ótimo treinador, um gajo com valores, conseguiu fazer a ponte entre a formação e a equipa A muito bem, só que depois faltou-lhe, eu acho que estou convencido que o balneário lhe fez a cama. Eu também. E o grande problema do Bruno Lage e a minha grande desilusão com ele foi que ele perdeu o balneário por algumas decisões que ele foi tomando, mas ele devia ter-se imposto ao presidente e ao balneário e dizer: jogador A, jogador B, jogador C, não jogam mais comigo, façam o que quiserem, metam-os na B, metam-os na C, metam-lhes um lacinho e mandem-os para o Alverca, não quero saber, mas estes gajos comigo não jogam mais. E eu no outro dia, até foi a Magda que me falou nisso e depois fui ver, vi uma entrevista interessantíssima do Eriksen na Bola TV. Eu acho que eles fazem tem uns programas, aquilo era um programa qualquer especial sobre grandes treinadores, creio, e então aquilo era sobre o Eriksen, ele estava a contar a história de quando chegou a Lazio. E então o Eriksen estava a contar que chega a Lazio e a Lazio 70 títulos, não é? Com dinheirinho para investir, e a primeira coisa que o Eriksen faz quando chega lá: olha, este senhor, capitão da equipa há não sei quantos anos, o João Pinto dos gajos, um senhor chamado Giuseppe Signori, internacional italiano, este senhor Signori, este gajo, se faz favor, é para vender. Foi tudo com as mãos na cabeça. O gajo disse que os adeptos invadiram, o Eriksen a contar que os adeptos invadiram o centro de treinos, a dizer que ele era maluco, ele tinha que ser despedido. O primeiro jogo saiu o senhor e depois de o terem vendido, por acaso eu não sei para onde é que ele foi, não lembro. Perderam,
perderam, foi um descalabro, mas depois acabaram por ser campeões, ganhar a Taça das Taças, exatamente, tiveram ali um ou 2 ou 3 anos, já não me lembro, mas tiveram ali uma fase de grande sucesso. Mas pode parecer estranho, em teoria a equipa devia ser montada à volta do seu melhor jogador, um bocadinho como a Roma fez com o Totti, normalmente há assim o Real Madrid tinha o Raul, o Benfica tinha o João Pinto, também acabou por mandá-lo embora. Então, o que é que o Eriksen, qual é que foi a explicação do Eriksen para despachar o senhor? Era um belíssimo jogador, não sei se te lembra. Sim, estamos a falar de um Mac qualquer, não estou a dizer, estamos a falar de um belíssimo jogador de futebol. Um ídolo dos adeptos da Lazio. O Eriksen chegou lá, viu os treinos e viu alguns jogos e disse: este gajo não tem, este jogador, ele disse que não tinha, mas provavelmente perdeu. Não tem mentalidade de ganhador, não tem mentalidade competitiva. E nós temos que o vender. E temos que ir buscar jogadores que queiram ganhar. Aí depois apareceram os Salas, aqueles jogadores todos que vieram, não é? E isto na altura, imagino os adeptos da Lazio todos a meter as mãos na cabeça. Nós, quando o João Pinto foi despedido, com a agravante do Lazio foi buscar grandíssimos jogadores e nós não fomos buscar ninguém, nós mandámos o João Pinto embora para ficar com lixo, não é? Mais lixo ainda. Mas de facto, isso faz toda a diferença. Quando tens líderes de balneário que ou estagnaram na carreira, ou que perderam aquele edge competitivo, ou simplesmente a motivação porque estão há muitos anos num sítio sem ganhar nada e, portanto, é normal, acaba por ser uma reação humana, a desmotivação e estás ali um bocadinho estagnado, é uma coisa que tu vais fazendo, é absolutamente normal. O treinador topa isso e a primeira coisa que diz é: este gajo para mim, gosto muito dele, mas com este gajo não vamos a lado nenhum. E o resultado depois foi o que foi, não é? E eu olho um bocadinho para a equipa do Benfica hoje e eu não vejo um senhor, eu vejo para aí 4 ou 5 senhores. E estão lá a arrastar-se há 2, 3, 4 épocas e não há maneira de eles saírem. Mas repara. E é isso, porque é que isto vem na sequência do Lage, e esse foi a minha grande desilusão com o Lage. Eu esperava que ele fizesse essa limpeza entre aspas, essa renovação, e ele não fez. Pois. E não fez, e depois isso mordeu. Depois isso veio para o lixar, porque eles fizeram-lhe a cama e foram exatamente os gajos que ele devia ter mandado embora. Por isso é que eu dizia que ele na segunda temporada revelou a imaturidade e preparação para o cargo. Se calhar achou que ao meter os Tomás Tavares e os Davids Tavares e os Jotas na Liga dos Campeões estava a dar um sinal para os outros: olha, eu não conto com vocês. O que ele não contava era que eles continuassem lá a ficar e que destruíssem o balneário todo. Pois é possível. Eu de facto também acho que o grande erro do Lage foi, a partir do momento em que é campeão e ganha um crédito gigantesco, sacou aquele campeonato do nada, devia ter pedido muitos mais reforços ao Vieira, exigido, porque ele recebe o rol de Tomás a Vinícius, ponto final parágrafo, e o plantel tinha posições carenciadas, apesar de ter sido campeões, e o defesa direito, o defesa central, um trinco, e o CL7. Sim, exato, esse craque. E de facto, mais uma vez, o Benfica mexeu-se mal no mercado, porque só se foi buscar dois cromos lá para a frente e esqueceu-se todas as outras posições, e ele devia ter exigido reforços a sério para vários setores da equipa, e o plantel. Ou seja, nós fomos com o mesmo plantel da época passada, menos um João Félix e menos um Jonas, e portanto obviamente que depois aquele ressentiu-se tudo. E depois de facto há ali questões de balneário, parece-me óbvio que terão possivelmente a ver com isso que tu disseste, que chega às Champions, ele mete o David Tavares e mete o Tomás Tavares e mete o Jota e deixa o Pizzi e o André Almeida no banco, e eu acho que a chegada do Weigl também poderá ter trazido alguns problemas de balneário, porque pode ser coincidência ou não, mas o Weigl chega e a equipa entra em queda. O que eu me pergunto é se esses rumores que nós estamos aqui a falar, que são rumores, porque a gente diz, mas nós não temos a certeza, se calhar o Pizzi e o André Almeida são os amores no balneário e nós não sabemos. São rumores. Agora, são rumores que toda a gente fala. Sim, são rumores, sim. E os sinais aparentam nesse caminho. Até o próprio Rui Costa, presidente, disse que sim senhora, que o Pizzi disse o que disse no balneário sobre o Jorge Jesus, e que o Jorge Jesus tentou afastar o Pizzi, portanto está aqui sinais, e que o balneário todo se revoltou, portanto quer dizer, há aqui sinais em relação a esse... Mas como é que o Benfica então, de passar tantos anos, não afasta essas ervas? Mas é exatamente isso que eu ia dizer, porque esse caso do Pizzi, os outros falarem do Montinho serem maçã podre, então porque o Benfica não faz estas repara só esse caso do Pizzi, porque aparentemente, segundo eu percebi, o que o Pizzi disse foi tipo: isto é uma vergonha, devíamos jogar mais, o que até parece uma atitude de líder, até parece uma atitude... A questão mais grave foi que ele disse, e para mim com razão, que aqui todos têm que concentrar no Benfica, incluindo o treinador.
Ou seja, dá quem entender que o treinador Não, não estava mas, concentrado no Benfica. mas isso, em teoria, parece-me algo que eu assino por baixo. Eu também sempre. O problema é que depois o Pizzi entra em campo e não se vê nada disso, pá. E não se vê essa garra, essa raiva, essa vontade de vencer, não é? E isso é que eu acho estranho, percebes? Isso é que me causa estranheza. Porque em termos teóricos, eu ouço aquilo, eu ouço o Rui Costa a dizer aquilo e eu digo, porra, o Pizzi, Mas- sim senhor, mas se o é o que eu Benfica- digo também. se o Mas depois Benfica- entra em campo e anda a arrastar-se. Mas se o Benfica não os afasta, será que isto são só teorias da conspiração? E eles não são nada ervas daninhas Mas daquele é que esta balneário? questão de os afastar é afastar, está bem. Os jogadores com aqueles salários, quem é que lhes pega? Ninguém lhes pega, eles não jogam nada. A verdade é que o Benfica já teve vários marcados para tentar Mas quem é que lhes pega? Eles vão para onde? Isso não é só assim, é preciso haver algum clube que os queira. Ah pá, mas desculpa lá, mas se o Benfica estiver disponível a vender o Pizzi por 0 euros, há clubes interessados, de certeza. O Pizzi tem um determinado valor. É claro que o Benfica não pode pedir 15 milhões pelo Pizzi, que já ninguém paga 15 milhões pelo Pizzi. Mas se o Benfica quiser por 2, Eles pagam 3 5, milhões... alguém paga 5. Só se for um clube árabe e ele quer ir para a Mas se o Arábia. Benfica quisesse descaradamente desfazer-se numa erva daninha no balneário, arranja-se soluções Repara, eu fáceis. também não acho que o Pizzi está a 4. Agora, isto é um. Falei no Pizzi por causa deste exemplo do balneário. Eu também não acho que agora se deve pegar um jogador que está há 5, 6 anos do Benfica, tem mais, se calhar, ou perto de 100 golos marcados, que campeão 3, 4 vezes. O Pizzi tem já Agora, 8 anos de Benfica. Tem tantos anos como o João Pinto. calma, não é? Eu acho que o Pizzi foi um jogador extremamente útil em muitos títulos, em muitas alturas. Uma coisa, eu entendo perfeitamente, lá estava, o que estava a dizer há bocado, da desmotivação. Isso é uma reação humana. Eu entendo perfeitamente que um jogador que já está há muitos anos no Benfica, que já ganhou muita coisa e que veio outros miúdos mais novos a querer aparecer, veio um bocadinho de confusão no clube. Eu entendo que tenha perdido ali um bocadinho aquela motivação extra. E achando que o Benfica tem que arranjar uma solução para isto, também não acho que a solução seja dar-lhe um chute no cu e vai-te embora depois de 8 anos e de mais de 100 golos marcados. Não é? Acho que também não é preciso. Mas se é erva daninha, tens que fazê-lo. Se não é erva daninha, então não tens que Mas fazê-lo. eu não sei se é erva daninha no sentido em que é má pessoa e má colega, se é erva daninha no sentido em que é um dos líderes do balneário e já não tem motivação e portanto acaba por não liderar, por exemplo. Pois, Mais nesse sentido, mas isso não faz dele má pessoa, percebes? Pode ser que seja mais Uma coisa é um gajo bem mau, um gajo que arranja confusão com os colegas, bate nos colegas, lesiona os colegas nos treinos, falta aos treinos, fazia o tarapte, arrasta o cu nos jogos, falta respeito. Isso para mim isso é um gajo a despedir, um gajo a despachar. Os jogadores estão desmotivados, tens duas uma, ou tens um treinador que consegue pegar neles, como fez o Laje com o tarapte, ou então tens que assumir que o jogador precisa de outro desafio, que o jogador depois chega a um sítio novo, um bocadinho como o João Pinto fez quando saiu do Benfica, também já andava lá um bocadinho, andava há tantos anos a levar com aquele filme, chegou ao Sporting quase que se renovou, mas porquê? Não era porque saiu do Benfica, era porque estava num sítio novo, tinha um novo desafio, percebes? Olha, e diz uma coisa, tu achas que o Benfica atual está à distância de um clique de uma pessoa, de um treinador certo, para, por exemplo, podermos ser campeões para o próximo ano, ou tu achas que nos estamos a preparar para uma nova seca de vários anos? Vai ser uma seca de vários anos, eu acho. Eu estou convencido disso. Agora, eu não tenho uma bola de cristal, eu não faço ideia. O Sporting de um ano para o outro a gastar pouquíssimo dinheiro, ninguém dava nada por eles e acabam Ou campeões. seja, eles o clique, essa pessoa foi o Ruben Amorim, não é? O problema do Ruben Amorim, que não é problema, está longe de ser problema, mas o problema do Ruben Amorim é que tiras o Ruben Amorim da equação e aquilo vem tudo para ali abaixo e volta tudo ao mesmo. Portanto, o clube ou tem um projeto e tem uma ideia para aquilo que é o seu futuro ou não tem. E portanto, se não tem, pode ganhar 1, 2, 3 vezes, mas não vai ganhar consistentemente nos próximos 10 anos. Não vai ser a equipa que ganha mais títulos em 10 anos. E o Benfica tem problemas estruturais e de cultura graves para resolver. Isso não vai ser fácil, não. Por isso é que eu também começo-me a mentalizar que se calhar isto vai demorar outra vez a... E porque é que eu desconfio que isto vai demorar mais não sei quantos anos? Porque o Benfica continua a adiar a renovação que já devia ter sido feita, porque eu vejo os adversários sem dinheiro, não conseguem renovar com os jogadores, devem dinheiro a toda a gente e continuam ultra competitivos, ganham praticamente os jogos todos em Portugal, nem que seja pela garra e pela atitude, coisa que nós não conseguimos fazer, e portanto, perante este cenário, eu honestamente não vejo como é que isto de um ano para o outro trocas 10 jogadores, porque há lá muita gente que tem que sair, vamos ser honestos, e de repente temos uma equipa. Eu não estou a falar de jogadores, o Benfica pode ir buscar o Messi, pode ir buscar o Messi é um bom exemplo, paga-se o Messi deixou de ser o melhor jogador do mundo, ou se calhar o melhor jogador de todos os tempos, não deixou,
Mas eu já, sinceramente, eu já há muito tempo que eu não ouço falar do Messi daquele nível estratosférico. Porquê? O contexto onde ele está. Ele no Barcelona tinha uma equipa montada à volta dele. E ele agora é mais numa equipa que se calhar não é verdadeiramente uma equipa, é um conjunto de jogadores. Que é tão superior aos outros que acaba por limpar tudo lá dentro, e mesmo assim nem sempre. Mas não é uma verdadeira equipa, não é? E o Sporting tem. O Sporting tem jogadores bons, não tem lado nenhum. Não, tem jogadores que estão a crescer muito interessantes. O Pedro Gonçalves é um belíssimo jogador, o Palhinha está-se a revelar um bom jogador. Mas não tem nenhum craque, um mega craque, eu acho que não. Mas tem um balneário extremamente unido e tem uma equipa, jogam como equipa, jogam de maneira solidária, percebes? E o Benfica não tem isso. E o Porto também tem isso. O Porto também. O Porto ganha-nos 2 vezes sem o Luís Dias, sem o Pepe, sem os melhores jogadores. E ganharam-nos da mesma. Não, é verdade. O Benfica tem aqui problemas de cultura para resolver e lá está. Eu não sei se quem está lá dentro do Benfica tem essa capacidade de regeneração. E eu não sei se vamos ter que esperar que isto caia até que a maioria benfiquista esteja disposta a colocar pessoas novas e termos que esperar e rezar que essas pessoas novas sejam as pessoas com essa capacidade de regeneração, ou este clube acaba sempre por se regenerar de uma maneira ou de outra, e só que a diferença é que com pessoas diferentes podia-se regenerar em 2 anos, com estas pessoas pode-se regenerar em demorar 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. Porque muitas vezes eu dizia em relação ao que eu achava em relação à recuperação que o Luís Vieira fez do Benfica, porque é factual que ele recuperou o Benfica, é que, tendo em conta o ponto de partida que ele pegou, o que eu acho é que ele demorou 10, 15 anos até pôr o Benfica tetra e depois descagalhou tudo. E eu acho que pessoas mais competentes, mais interessadas no futebol, com mais vontade de ganhar, encurtavam esses 10, 15 anos de recuperação para 5, 6 anos, percebes? Às vezes não é tanto se o clube volta a ganhar, porque o clube obviamente vai voltar sempre a ganhar, quanto mais não seja aqui a nível nacional, é tu com mais ou menos competência encurtas esses espaços de ciclo negativo. Sim, mas possivelmente nem sequer é preciso tanto tempo, porque o Sporting, por exemplo, já sabemos que quanto melhor está o Benfica, pior está o Sporting. Se o Benfica se apanha a jogar bem com uma boa equipa, o Sporting vai perder bem. Sim, claro. O Sporting é quase a inversão do Benfica. E o Sporting é o que eu te dizes, para não tarda muito, acho que o Amorim Baza deve querer ir lá para fora. É natural que sim. Aquilo volta a cair. O problema é o Porto, não é? O Porto tem sempre uma atitude competitiva muito forte, mesmo que não consiga comprar ninguém. Devem estar a passar a pior fase dos últimos 30 anos, não conseguem comprar jogadores, não conseguem vender os grandes jogadores, os melhores jogadores deles têm saído todos. Corona saiu agora por 3 milhões. Perderam não sei quantos jogadores a custo zero, o Marega sai a custo zero, saíram uma data deles e lá estão eles, 6 pontos de vantagem, não perdem um jogo, ninguém é capaz de lhes ganhar. Pinta Costa quase com 90 anos e mesmo assim continua a somar campeonatos. Portanto, esse é o grande problema. Agora, acho que o Benfica, lá está, não querendo ser repetitivo, temos que assumir que há um trabalho a ser feito, que é um trabalho de renovação do plantel. E quando eu falo de renovação do plantel, não significa mandar tudo embora. Muitas vezes basta tirar 1 ou 2 elementos que têm muita influência sobre todos os outros e que já não estão com a cabeça no sítio certo, e a coisa de repente dá um chip. Porquê? Porque eu também não estou à espera que agora metam toda a equipa B, que tem uma atitude competitiva e inatacável, na equipa A, e que o Benfica vai ser campeão. Não acredito nisso, não acredito em milagres. Mas se tu de alguma forma, e quem era o treinador era o Fábio Nelson de Veríssimo, se tu de alguma forma consegues transpor aquele espírito para a equipa A, nem que seja metendo lá 3 ou 4 elementos mais no plantel. É só para ver se está a gravar. Ok, acho que está. E trocando, estava aqui um gajo a chatear ao lado, tive que dar aqui uma bombadão. Trocando esses tais elementos que já não estão propriamente motivados, de repente a equipa pode ganhar ali uma confiança extra e de repente transforma-se numa equipa a sério. Sim, e esta equipa, se fosse uma equipa a sério com os jogadores que nós temos, que individualmente eu acho que nós temos melhores jogadores que os outros, por muito ridículo que isto hoje seja, olhando para o que o Benfica joga, eu acho que individualmente, se alguém tivesse que escolher sem saber o contexto atual, eu acho que
muitos dos jogadores do Benfica estariam lá, sempre, obrigatoriamente. Sim. Só que o Benfica não tem equipa, Mas, o Benfica não tem coletivo. Pois, mas Portanto, se repara, consegues resolver esse problema, é logo um primeiro passo gigantesco, Pois, é logo um grande salto. porque essa é uma diferença que há. Mas depois vamos ser honestos, falta muita, Claro, falta muita coisa. qualidade individual ainda também. Pois falta. Mas, E há repara, muitos isso- buracos, acima de tudo há muitos buracos, percebes? Sim, mas é uma diferença que tens em relação ao Vietnã, é que tu no Vietnã não tinhas dinheiro e não tinhas qualidade, e tu aqui tens dinheiro e tens qualidade, portanto... E o que é que nós fizemos com o dinheiro? Rebentámos o dinheiro todo e agora estou para ver como é que vamos resolver esse problema, mas pronto, isso já é outro Sim, mas eu acho que não estás esfrangalhado financeiramente como estavas no Vietnã e tens qualidade na equipa como não tinhas no Vietnã. Agora, eu às vezes penso, ponho-me a refletir se estamos literalmente a entrar no novo Vietnã. Porque eu digo assim, eu estou a dizer, o Benfica neste momento tem dinheiro e tem qualidade no plantel. Pá, o Benfica em 94, 95, no primeiro ano do Vietnã, também tinha dinheiro e tinha qualidade no plantel. O problema é que ao longo dos anos foi erudindo e foi esfrangalhando isso tudo. E lá está mais uma vez, o que é que o Benfica tinha em 93, 94 com o clube esfrangalhado? Tinha um balneário do caraças, tinha bons jogadores e um grande balneário. Claro, mas aí tinhas Em 94, 95 nós fomos contratar belíssimos jogadores, vem Canidja, vem Edilson, vem Mas já não tinhas algo. Nelly Tavares, mas já não estava lá. Não, mas tu em 94, 95 tinhas uma belíssima equipa. Sim. O Radome, o Exatamente. Mozart, Resolveste o problema da baliza que era o gigante, Isaías, continua o o João Paneiro, o Pinto. João Pinto, percebes? Canidja, Edilson, Stanic, quer dizer, tu tinhas muita qualidade. Também tinhas buracos, obviamente. Mas o balneário desapareceu. Exatamente. E não havendo balneário, o coletivo foi atrás e a equipa não conseguiu, percebes? Portanto, eu acho que é muito subvalorizado a importância de um bom balneário. Repara do que aconteceu no Chelsea naquele ano do Mourinho, quando regressa. O Mourinho regressa, acho que foi campeão, não foi? Sim. O balneário do segundo ano, mesmo a Mourinho, lixou o balneário todo, fizeram-lhe a cama, o Chelsea fez uma época inacreditável. Foi para lá o Conte, no ano a seguir, pumba, campeões outra vez. Praticamente a mesma equipa. Pois, claro, isso depende muito, obviamente. Basta às vezes mudar, fazer ali qualquer coisa que faça clique, tiras dois elementos que já não estão, com a cabeça ali, Por isso é que e de repente eu a coisa digo, faz. em relação ao que eu estava a falar, eu acho que a nossa perspectiva neste momento é de nos estarmos a preparar mentalmente para a possibilidade real de irmos a passar agora aqui uns aninhos de seca sem sermos campeões. Por Por outro mas lado, sim, porque eu vejo o Benfica a empurrar o problema com a barriga. Pois, por outro lado das coisas, pois ou seja, o que a gente depois sente é que se o clube começasse a fazer as coisas certas, não está assim tão longe quanto Não, isso de claro voltar que a não. ser competitivo. Claro que não. Yeah. Claro que não, porque o Porto não se consegue reforçar. O Porto vai perder o Luís Dias. E se calhar vai entrar ali dinheiro e eles arranjam sempre maneira de contratar jogadores competitivos. Mas os reforços que eles têm comprado não são grande coisa. Os melhores jogadores dele que têm vindo até são da formação, curiosamente. O Sporting, se calhar, até o clube que tem reforçado o melhor em termos daquilo que é o acerto. Sim. Pedro Gonçalves, eles vão ficar feios do seu palhinho, é uma questão de tempo. Foram buscar aquele miúdo do Famalicão, o Uruguai, o Ugarte, belíssimo jogador. Yeah. Como é que esse Vamos puto, buscar agora o Marcos como é que esse Edwards. miúdo não vem para o Benfica? Claro. E mesmo o Marcos Edwards é um belíssimo jogador. Não, mas esse acho que é um bom jogador e acho que é um bom reforço para o Sporting, Mas é caro. mas acho que para o Benfica não fazia sentido. Não fazia sentido? Sim. Nós temos não sei quantos extremos e temos mais Sim. um na equipa B e mais um emprestado também está a fazer Sim, é belo verdade. campeonato. O Ugarte faz sentido. Como é que nós olhamos para o Famalicão e vamos buscar o Gil Dias? Como é que o Ugarte vai parar ao Sporting? Como é que é possível? Nós vamos buscar o Gil Dias. Como é que é possível? Como é que uma coisa destas pode acontecer com a diferença de estabilidade financeira e a nível de clube entre o Benfica e o Sporting? Pois é isso, lá está. Como coisas destas acontecem, é mesmo estar à nora, é mesmo não ver um jogador daqueles, é estar à nora. Olha que uma das coisas que fazia o Benfica ter a hegemonia do futebol português nos anos 60, 70 e 80, mais a mais que o Benfica nessa altura só podia mesmo contratar jogadores portugueses, é que o Benfica estava sempre em cima e ia buscar os melhores jogadores portugueses aos outros clubes, que antecipava sempre, tinha sempre mais capacidade que o Sporting e que o Porto. Não é? A história que se passou do Eusébio, do Benfica se passar por cima do Sporting para ir buscar o Eusébio, o Benfica fazia isso em relação aos outros jogadores. Vai ao Setúbal, vai buscar o Jaime Graça, percebes? Vai ao, já não sei onde, o Jaime Graça, o Jaime Alves. Jaime Alves, afinal estava certo. Percebes? Vai buscar o Vítor Batista, quer dizer, vai buscar o Benfica ia tudo o que aparecia de grande craque nas equipas portuguesas, o Benfica ia lá com mais capacidade financeira que o Porto e que o Sporting, mas também com muito mais capacidade de antecipação do que o Porto e que o Sporting. E o Benfica, de facto, perdeu esse domínio sobre o mercado nacional e começou também a contratar mal lá fora.
Mas olha, estamos aqui a chegar à hora de programa e também já está a ficar escuro, daqui a bocado a malta já não nos vê. Queres arriscar um resultado para o jogo de hoje, que é para ficar registado antes da partida? Eu por acaso agora estávamos a falar e eu estava a pensar, da última vez que fizemos uma viagem destas, isto não é uma final, mas pronto, para um jogo assim, sabes qual é que foi? Ganhámos 5 aos Lagartos. 5 quando fomos lá ao Algarve ver os dar 5. Eu hoje acho que não vai ser 5, nada disso. Pá, eu digo que vamos ganhar 3-1. Eu acho que vai ser 2-1, mijadinho, no sofrimento. Eu acho que vai ser mijadinho, mas depois no último minuto o Darwin não. Porque eu acho que eu não tenho confiança nenhuma nesta equipa, e pior ainda, eu acho que a equipa também não tem confiança nela própria. E enquanto não conseguirem ter aquela estabilidade, eu acho que os jogos vão ser todos sofridos. Eu acho que também tens razão, vai ser tipo 2-1 mijadinho. Mas pronto, no último minuto fazemos. Bom, o Benfica ganha, não é? Sim, já estamos assim. O Benfica ganha 6-0 com um gol com o rabo. E estamos a 20 km de Leiria, portanto isto até foi rápido e portanto, olha, bate certo. Fecha aí o programa, diz aí adeus à malta. Malta, tchau, e o Vaqueiro agora trata do fim. Vou ser o moderador, isso corre sempre mal. Não, pessoal, olha, aproveitamos esta hora de viagem para fazer uma conversa, em vez de estarmos só eu e ele a conversar, é como se estivéssemos a conversar com vocês todos. Espero que tenham gostado e viva o Benfica.